Agora que nós já estruturamos todas as nossas planilhas, criamos a conectividade entre elas e já temos a informação que a gente precisa para fazer as nossas tabelas e gráficos dinâmicos, a gente vai fazer algumas análises baseadas nesses nossos dados. E eu coloquei aqui algumas métricas de análise que a gente vai utilizar para o nosso negócio. O que seriam essas métricas? São maneiras de você verificar como que está andando o seu negócio em relação à sua mão de obra, quantidade de vendas, o que vende mais, onde que vende mais, e também onde que você tem que melhorar para conseguir aumentar o seu número de vendas. E aqui nessa primeira linha, a gente vê que a nossa primeira análise vai ser de mão de obra, em relação a quantas vendas que eles realizaram e o lucro que eles obtiveram. Depois a gente vai aplicar a mesma lógica para o local, então a gente vai partir para as análises referentes aos nossos veículos. E para começar, a gente vai selecionar qualquer lugar na nossa base de dados, apertar Ctrl T, vamos inserir uma tabela dinâmica, vou apertar OK nessa tela, e pronto, a gente já começou criando a nossa primeira tabela dinâmica. E a nossa primeira análise vai ser em relação à nossa mão de obra. Então, vou ter que pegar aqui, arrastar o nome aqui para uma das linhas. E como eu quero analisar qual que é o lucro e a quantidade de venda deles, eu vou vir aqui onde que a gente tem as nossas opções para preencher essa nossa tabela. Então, eu vou selecionar qualquer uma delas e vou arrastar aqui para valores. E agora, a gente vai alterar essa daqui para contagem. Por quê? Quando a gente faz isso, a gente vai ver quantas vezes se repetiu uma linha que possui o nome daquele nosso colaborador. Então, independente da coluna que você escolher, ele vai retornar uma contagem. Agora, para o lucro, a gente simplesmente vai selecionar ele daqui, vamos colocar aqui nos valores, e pronto, a gente já sabe qual que é o lucro que a gente teve baseado nessa nossa informação aqui. E agora a gente vê que é muito fácil para a gente conseguir utilizar uma tabela dinâmica, para então conseguir criar esses nossos relatórios. A gente simplesmente precisa arrastar essa informação aqui para os nossos campos. Se a gente fosse fazer isso nas nossas planilhas, ia demorar muito mais tempo, e era muito mais provável que a gente cometesse alguns erros poderiam até impedir o funcionamento correto nessa nossa planilha. Agora a gente vai fazer a mesma análise, porém para o nosso local. O que eu vou fazer? Eu vou novamente aqui em inserir, tabela dinâmica. Agora eu vou colocar numa planilha existente essa minha tabela dinâmica nova. No local eu vou clicar aqui nessa nossa caixa, vou vir em planilha 4, vou selecionar algum intervalo aqui, apertar OK e pronto, a gente já tem essa nossa nova tabela dinâmica. Agora o que a gente precisa fazer? A gente vai seguir exatamente a mesma lógica que a gente utilizou aqui, porém, a gente vai arrastar o nome do bairro antes, aqui na nossa linha. E nos valores, eu vou mostrar para vocês que a gente pode utilizar duas vezes a mesma coluna para ter dois resultados diferentes. Por exemplo, eu vou arrastar o lucro aqui e depois ele novamente. Agora, o primeiro lucro eu vou colocar para que ele seja a contagem. E quando eu faço isso, a gente vai ter o mesmo resultado que a gente teve aqui. Olhando para essa nossa tabela finalizada, a gente vê que foi exatamente a mesma informação que a gente teve anteriormente, porém a gente alterou agora para rótulos de linha. Porém, a gente segmentou baseado no nosso bairro. Então, agora voltando aqui para o meu relatório de vendas, nós vamos ter que realizar essas três análises aqui. Então, eu vou simplesmente pegar aqui e fazer o mesmo procedimento que a gente fez anteriormente. Inserir, tabela dinâmica, apertar uma planilha existente. O local eu vou colocar aqui para baixo, apertar OK. E pronto. Nessa tabela dinâmica dessa, o primeiro ponto que a gente vai analisar é o ano do veículo. Então, a gente arrasta o ano, tempo para venda. Então, a gente vai colocar uma contagem para ver quantos veículos que a gente vendeu baseado naquele ano. Lembrando que a gente tem que alterar para contagem aqui, vindo nas configurações do campo, contagem, OK. E agora, para finalizar, a gente simplesmente vai arrastar o nosso lucro. E agora, se a gente for ver, eu acabei colocando uma informação a mais do que a gente tinha planejado anteriormente, que no caso foi a contagem de quanto que a gente vendeu baseado em cada um dos anos desse veículo. O que não tem problema nenhum, porque é apenas mais informação que a gente vai ter aqui nessa nossa tabela. E caso a gente não queira manter ela, a gente simplesmente vem aqui, em vez de contagem de valor, a gente vai jogar ele fora, arrastando de volta aqui para essas nossas opções de preenchimento. E pronto, a gente já fez esse ajuste. No meu caso, eu vou deixar ela aqui, porque o que eu vou fazer agora? Eu vou selecionar toda essa minha tabela dinâmica, vou apertar um Ctrl C, vou colocar aqui embaixo, com Ctrl V, e agora eu vou fazer a alteração que faltava. Em vez do ano do veículo, eu quero me basear pela cor. Então eu vou arrastar aqui para cima, agora eu vou vir aqui, vou selecionar a cor desse meu veículo, vou colocar nas minhas linhas, e a gente vê que nós conseguimos transformar essa nossa análise, agora fazendo com que ela fosse baseada na cor do veículo de uma maneira muito prática, sem ter que ficar voltando para a nossa base de dados e então fazendo as alterações que a gente deseja. No caso, a gente pode fazer isso para todas as tabelas que a gente for fazer. Por quê? Porque o que importa para a gente, na verdade, é a nossa fonte de dados. Ou seja, de onde que essa nossa tabela dinâmica está pegando a informação para então fazer essa segmentação de dados. Nesse caso, eu posso pegar qualquer uma dessas nossas tabelas dinâmicas, colar aqui, e eu posso simplesmente limpar ela. Quando eu faço isso, eu vou começar uma tabela dinâmica nova, sem ter que ficar voltando para aquela nossa aba de registro de vendas, selecionando a informação, e então criando uma tabela dinâmica nova.
Agora, a nossa última demanda é pegar o modelo e ver qual que é o lucro que a gente está tendo com ele. Então, vou pegar aqui, minha linha vai ser o modelo, arrasto o lucro, pronto. Agora a gente já tem um monte de informação aqui na nossa tela. Para deixá-la um pouco mais organizada, eu vou tirar o zoom aqui, vou apertar o Ctrl X, vou colocar ela aqui para baixo, para ganhar um pouco de espaço, aperto o Ctrl X aqui e vou organizar um pouco elas. Agora que a gente já terminou essa nossa organização, uma coisa que a gente tem que ficar atento é que, conforme a gente for adicionando valores, o Excel não vai colocar essa tabela aqui para o lado. O que eu quero dizer com isso? Se a gente pegar e arrastar mais um valor aqui e ocupar essa nossa coluna em branco, eu não vou conseguir colocar mais um valor. Por quê? A nossa tabela dinâmica que a gente está alterando iria sobrepor essa outra tabela que a gente já tem posicionado. E o Excel não vai começar a realocar elas para que a gente consiga fazer isso. Então, caso você precise fazer isso, é mais fácil você simplesmente selecionar essa tabela e colocar ela em outro lugar. Agora, olhando para a tela, a gente vê que nós temos várias tabelas dinâmicas que a gente poderia unir em apenas uma. Por exemplo, aqui levando em conta o bairro que a gente realizou a venda e também quais colaboradores trabalham nela, a gente poderia analisar qual que é a ordem da informação que ficaria melhor. Nesse caso, se a gente pegar e colocar qual que é o bairro que essas pessoas trabalham, vai ficar mais fácil para a gente conseguir fazer um gráfico posteriormente e para a gente segmentar esses nossos dados. Vamos selecionar essas nossas duas tabelas dinâmicas, Ctrl X, colocamos aqui com Ctrl V, selecionamos ela novamente e agora a gente arrasta o bairro aqui para cima do nome e pronto, a gente já conseguiu fazer aquela nossa segmentação de dados. Dessa maneira, a gente também consegue ver qual colaborador trabalha em qual lugar. E caso a gente queira ver apenas o bairro, a gente vem com o botão direito, expandir e recolher, recolher todo o campo. Pronto, a gente já consegue eliminar esse nosso relatório aqui, apertando Delete, e já não temos tanta informação aqui nessa nossa tela. Agora, olhando para essas nossas análises que são relacionadas aos nossos veículos, o que a gente pode fazer? Como a gente já tem a cor e o ano, a gente pode unir essa informação apenas em uma tabela. Então, eu vou arrastar aqui a cor para cima do ano, vou recolher esses filtros para que fique mais fácil a nossa visualização. Então, eu vou colocar o modelo do carro como última opção que a gente vai analisar. Então, venho aqui, coloco o modelo do carro. Como a gente já tinha recolhido todos os campos, ele não vai abrir por padrão. Então, a gente tem que vir aqui, clicar em alguma das cores, por exemplo. A gente vai ver o ano do veículo. Então, a gente vai ver o modelo. Podemos recolher esses campos clicando no menos, no ano do veículo, e então também na cor. Ou, se a gente quisesse, a gente poderia simplesmente clicar aqui na cor, lembrando que aquele campo vai continuar expandido quando a gente clicar para abrir ele. Então, eu já consigo deletar essa nossa informação aqui e essa daqui. Pronto, agora a gente já tem segmentado qual que é a informação que a gente vai utilizar para então fazer esses nossos gráficos dinâmicos. E uma dica que eu vou te dar é crie uma aba com todos os seus gráficos dinâmicos para que a pessoa que for analisar esses dados não tenha que procurar elas ou não tenha como interferir no que você utilizou como base para então fazer a estrutura dessa planilha. Ele não vai poder, por exemplo, selecionar aqui algum desses gráficos e acabar deletando eles, ou adicionando algumas informações que vão desconfigurar os nossos gráficos. Então a gente vai vir aqui, vamos selecionar alguma dessas nossas tabelas, inserir, vamos procurar o gráfico dinâmico. Primeiro eu vou colocar esse daqui mesmo, ok. E agora eu vou apertar Ctrl X, vou criar uma nova aba, onde a gente vai chamar ela de visualização, e vou apertar um Ctrl V. Dessa maneira, nós temos um bom espaço disponível para que essa nossa tabela dinâmica possa expandir.